A paz do Senhor Jesus, que alegria ter você aí ouvindo a voz de Deus através deste canal que o Senhor nos abriu, a Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021, estudando nesse trimestre o verdadeiro pentecostalismo. Você está na Escola Bíblica Dominical, a sua melhor escolha. Eu lembro a você que as aulas online não substituem as aulas presenciais. Se você puder, vá à igreja e leve os seus familiares para juntos aprenderem a palavra de Deus, conversar lá com os demais irmãos, tirarem dúvida e assim por diante, ser abençoado juntamente com os demais irmãos na igreja. A lição de número 4, nós vamos estudar a atualidade dos dons espirituais. Atualidade. Se vamos estudar a atualidade é porque há pessoas que não creem nessa atualidade, ou não buscam pelo menos, né? Vamos então estudar sobre isso para mostrar que pela palavra de Deus os dons são atuais e você não pode ficar de fora sem participar desta bênção de Deus, que é uma dádiva de Deus. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse é o nosso textual, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. E a verdade prática diz que ser pentecostal significa crer, olha aqui a palavrinha, crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, a atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo com o Espírito Santo, que nós estudamos na aula passada, domingo passado, lição 3, se você não viu, dá uma passadinha lá. E os dons espirituais. Então, envolve essas duas coisas. Crer na atualidade dos dons espirituais, você está crendo no dom do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo, e nos dons que são dádivas concedidas pela graça de Deus através do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe ela está em 1 aos Coríntios capítulo 12, verso 1 a 11. Você pode parar o vídeo e ler com calma, mas nós vamos repetir esses textos no decorrer da mensagem. Então eu vou passando, mas você tem liberdade para ou ler na sua Bíblia ou parar o vídeo e ler primeiro e depois continuar. Mas, como eu disse, nós iremos reproduzir de novo esse mesmo texto no decorrer da lição. E você tem então esse texto aqui que fala sobre os dons espirituais, 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11. O propósito desta lição é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Então o propósito é apresentar a atualidade dos dons espirituais, certo? A atualidade dos dons espirituais é o que nós vamos estudar. O que são esses dons? Bem, sempre há uma dúvida, né? O que são esses dons? Já iniciando aqui os primeiros 3 versículos, né, da nossa leitura em classe. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 3, acerca dos dons espirituais, disse Paulo. Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons. O que nós precisamos saber então? Precisamos saber que eles existem, crer neles e que são atuais. Olha que maravilha. Ele disse, olha, vocês lembram que vocês eram gentios, levados aos ídolos? Vocês eram guiados por ídolos mudos? Vocês lembram que estavam fora? Agora vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou Jesus é amaldiçoado. Ninguém. Se ele está falando pelo Espírito de Deus, ele honra ao Senhor, ele louva ao Senhor como seu Senhor e seu Salvador. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Você já considerou, já reconheceu Jesus como seu Senhor, então você já foi selado com o Espírito Santo. O que são esses dons então? 12:1, nós estamos falando então acerca dos dons espirituais, né? A palavra grega para dons é charismata, ou seja, no plural, é o plural de charis, que é graça. E é cognato de charisma, que é dom, ou dons. E a palavra pneumáticos é espiritual, empregada de forma substantivada em tom pneumaticon, espirituais, ou seja, dons espirituais. É assim que está acerca dos dons espirituais, ou seja, acerca das manifestações dadas pela graça através do Espírito Santo a vocês. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, diz o apóstolo Paulo.
Veja este versículo em Atos 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Bem, se você arrependeu, você creu no Evangelho. Isso então você foi selado com o Espírito Santo. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Esse batismo aqui está falando do batismo em água, do batismo do arrependimento, do batismo da confissão pública. E recebereis o dom do Espírito Santo. No arrependimento você falou que ele é Senhor pelo Espírito Santo, você foi selado com o Espírito Santo. Aqui você recebeu o dom do Espírito Santo, que é uma dádiva posterior ao arrependimento. E essa dádiva posterior ao arrependimento é o batismo no Espírito Santo, estudamos na aula passada. Você, se não acompanhou a aula passada, por favor, procure o vídeo da aula anterior, porque é muito importante saber disso. Então você recebeu o dom do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. Veja que aqui está no singular. Romanos capítulo 12, a partir do verso 6, vai falar dos dons, de modo que, tendo diferentes dons, aqui está falando só dos dons de serviço, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E ele vai falar sobre os demais dons que nós vamos meditar também. Mas veja a diferença, que aqui há dom do Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito Santo. No arrependimento você foi selado. Pode comparar com Efésios capítulo 1, verso 12 a 14. Em quem nós estamos? Em Jesus Cristo, depois que ouviste a palavra da verdade e arrependeu. Então está em Cristo, foi selado pelo Espírito Santo. O qual é penhor da nossa herança. Depois de arrependido, ele desceu as águas, foi batizado, confessando os nossos pecados para arrependimento. Falamos sobre isso também na aula passada. E tem uma bênção a seguir, que é receber o Espírito Santo. Essa bênção aqui, ela pode ser depois do arrependimento, não precisa nem ter passado pelo batismo. Aconteceu com alguns irmãos, de que Pedro testemunhou. Ele disse: olha, como eles receberam o dom do Espírito Santo, como nós já tínhamos recebido no princípio, então não tinha nada que nos impedia de levá-los a ser batizados em nome de Jesus, ou seja, na fórmula batismal de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está em Mateus 28, 19. Veja, então esse dom aqui é o batismo no Espírito Santo. Esse arrependimento é o selo do Espírito Santo. Esse batismo em nome de Jesus é o batismo em água, que a fórmula está em Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E recebereis, e tendo diferentes dons segundo a graça. O dom é distribuído pelo Espírito, mas ele é um dom da graça de Deus, porque é favor imerecido. Tem alguém que diz assim: eu tenho que pagar o preço para receber. Não, ele pagou o preço por nós. Tudo aqui é de graça. Tem que pedir, tem que buscar, tem que querer, tem que crer, tem que esperar em Deus. Não pagar. Pagar ele já pagou por nós, tá certo? Apenas uma forma de expressão às vezes um pouquinho equivocada. Então, a atualidade dos dons, e que dons são esses, nós estamos tentando responder a você. Veja essa expressão aqui de 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao 9. Ele diz assim: eu dou graça a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecido nele, e em toda a palavra e em todo conhecimento. Vocês foram salvos, gente. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está desejoso que você tenha muito mais de Deus. Você já recebeu a graça, você já recebeu Jesus, já foste enriquecido nele, já tomou conhecimento pela palavra, cheio do conhecimento de Deus. Ele disse: você já tem o testemunho confirmado em você. Ele disse: eu quero que nem dom vos falte. Você já tem o dom da salvação, você já tem o dom da filiação, você já tem o dom da graça de Deus. Ele disse assim: eu quero que nenhum dom vos falte. Mas que dons são esses? São diversos dons que nós não temos na Bíblia, vamos dizer assim, uma limitação. Nós temos apenas um extrato daquilo que é limitado. Mas temos aqui uma porção que nos é revelada, e aqui nos é revelada, estamos falando com os irmãos. Veja, o qual confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus,
pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está desejoso que nenhum dom vos falte. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 8, um outro 8 aqui, né? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, quando subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós estamos falando de dons enviados por Jesus Cristo através da sua graça, manifestado a nós pelo Espírito Santo, que distribui a cada um conforme é útil para a obra. Vamos ver aqui então um pouco mais detalhado. Os dons para fins didáticos pode ser assim estudado. Dons de serviço você vai encontrar em Romanos capítulo 12, do verso 6 a 8, eu vou ler aqui para os irmãos. Olha aqui. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparta, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Temos também os dons ministeriais, lá em Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo, Jesus, tem uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, dons ministeriais. E também temos os dons espirituais, que é o que nós estamos estudando nesta lição de hoje, que está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10, que diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilha, a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Veja, são diversos dons. E ainda nós temos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 ao 31, que ele nos expõe, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, porventura são todos profetas, porventura são todos doutores, porventura são todos operadores de milagres, porventura têm todos dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Veja que em todos esses dons há repetições de dons. Aqui nós temos dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E esse aqui é uma mescla praticamente de todos eles, repete, e alguns não se repetem, mas a maioria se repetem. Então não dá para nós expormos uma quantidade exata de quantos dons tem. Aqui se mencionou 7 dons de serviço, foi mencionado 9 dons espirituais, foi mencionado aqui 5 dons ministeriais, e aqui ainda foi mencionado 8 dons de forma geral, abrangendo tanto ministeriais quanto espirituais, quanto dons de serviço, que também são dons espirituais ou ministeriais. Então há uma interligação entre eles e nós não temos que perder muito tempo quanto a isso. Segundo a Bíblia Pentecostal, os dons ministeriais são dados à igreja e os dons espirituais são dados aos crentes. A igreja também é aos crentes, ou seja, no final das contas, todos nós recebemos de todos os lados as bênçãos de Deus, essas maravilhas do Senhor através dos dons do Espírito Santo de Deus. Que bom, irmãos, é poder estudar acerca dos dons, porque os dons são atuais. Vamos ver se eles são atuais mesmo, a atualidade dos dons. Atos 2, verso 38 e 39, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Nós já falamos sobre esse versículo aqui: cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente arrependendo hoje? Tem, né? Tem gente sendo batizado hoje? Tem. Para perdão dos pecados, batismo do arrependimento? Tem. E recebereis o dom do Espírito Santo. Por que receber o dom do Espírito Santo? As pessoas dizem que não é para nós. Então, arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus, ser batizado em água, sim, mas receber o dom do Espírito Santo, não. Por que isso? Algumas pessoas estão querendo tirar essa interpretação. Isso não pode, não aceitamos, tá? Veja, então vamos ver.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, talvez quem estivesse ali presente, a vossos filhos, a todos que estão longe. Esses longe pode ser parente deles que estavam em outros países ou que moravam em outros países naquela época, mas pode ser nós também que estamos aqui. E vamos ao ponto final: e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu sou um chamado de Deus, eu tenho essa promessa para a minha vida. Amém, irmãos? Vamos reforçar isso? A todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se você é um chamado de Deus, você recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Receba o dom do Espírito Santo. Receba, busque no Senhor, pede ao Senhor e Ele vos dará o Espírito Santo. E você vai manifestar isso falando em línguas espirituais. Veja se não é atual. Marcos capítulo 16 é a ordem do próprio Jesus. Vou ler aqui alguns versos, do 15 ao 20, mais alguns versos. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso também está valendo hoje, pregar o evangelho? Sim, vale para hoje, é atual. E esses sinais seguirão os que crerem. Esses sinais continuam então em cima, seguindo aqueles que creem no evangelho que está sendo pregado hoje. Em meu nome expulsarão demônio. Pode expulsar demônio hoje? Sim. Falarão novas línguas. Então é para hoje. Está claro isso, irmão? Falarão nova língua. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aconteceu lá e acontece hoje. Aconteceu na minha vida e continua acontecendo. Falarão novas línguas. Olha aqui. Confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Jesus continua confirmando. Vai pregar o evangelho, pode crer, e quem crê recebe a salvação, quem crê recebe o dom do Espírito Santo e a manifestação e operação do Espírito Santo como sinais e maravilhas do Senhor para a vida daqueles que creem. É uma pena que há muitos que não creem, mas os dons são atuais. Aleluia! Eu participo desta bênção. Queria que você participasse também. E aqueles que ainda não participam, pode. É só pedir ao Senhor e crer. 1 Coríntios capítulo 14, vamos ler o verso 5 e o 12. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Estranha quem... São línguas espirituais, né? Mas é estranha no sentido dele não conhecer. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. E não, veja que está em itálico, porque não tem a tradução correta. Então, são línguas espirituais. E não, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurar sobejar neles para a edificação da igreja. Veja, vamos destacar aqui. Quero que todos vós faleis língua. Ou seja, um desejo, é atual. Se Paulo desejava para que aquele povo de Corinto falasse, e a Bíblia está para nós hoje, ele está dizendo a mesma mensagem do Espírito Santo, falando: eu quero que todos vós faleis línguas. É o Senhor falando para você agora: eu quero que todos vós faleis línguas. Você quer falar? O apóstolo do Senhor está dizendo, através a mensagem do Espírito falando no teu coração: eu quero que você fale. Você quer falar? Quero que todos vós faleis língua. Vamos destacar aqui. E você deseja? Se desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada. A igreja precisa. Se você deseja, eu desejei e eu consegui dar esse primeiro passo, né? Receber o dom do Espírito Santo, e agora é buscar para permanecer, para abundar nele, para sobejar nele, é continuar. Não tem limite, irmãos, não tem limite. Mas o primeiro passo já foi dado, que maravilha. Você também pode dar o seu primeiro passo, pedindo ao Senhor, e Ele vai conceder, porque Ele disse: vós sois maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, porque se o vosso filho pede pão, você não dá uma pedra. Ele disse: muito mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Como que vai pedir o Espírito Santo se ele acha que já tem o Espírito Santo e não precisa mais dele? Peça e Ele vos dará. Se você desejar dons espirituais, procurai abundar nele, sobejar neles, dons espirituais, sobejar neles. Então, tem diversos e você pode participar dessas bênçãos
sem medidas. Aleluia. Que Deus nos ajude a ser participante. Qual o propósito dos dons? Um dos propósitos são vários, né? Mas um dos propósitos é edificar a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versos 3 e 4. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo. Ó, que maravilha, edifica a si mesmo, é bom também. Mas o que profetiza edifica a igreja. Melhor ainda. Eu quero que todos vós faleis língua estranha, mas muito mais que profetizeis. Não está proibindo falar língua estranha, mas, né, ou línguas espirituais. Mas ele diz que é muito melhor que profetizeis, para quê? Para que todos sejam edificados. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O interesse daqui, nesta orientação de Paulo, é que a igreja, não só você seja edificado, né, edifica a si mesmo, mas que a igreja também seja edificada. Aleluia. Para edificação, exortação e consolação. Busque os dons. O propósito é edificar, é exortar, é consolar. Ou seja, edificar, animar, consolar. Olha que maravilha. Os dons operando nos nossos dias. Aleluia. Edificação, exortação e consolação. O que profetiza edifica a igreja. Irmãos, o que fala línguas espirituais, não é para ele parar de falar. A Bíblia fala assim, não proibais falar línguas. Mas aquele que fala línguas espirituais, fale consigo mesmo e com Deus, porque edifica a si mesmo. A não ser que ele também interprete. Então ele fala assim, ore para que possa interpretar. Ou seja, você pode receber mais um dom de Deus. Você já tem um dom de falar línguas espirituais. Então você ora para que você possa interpretar, para que a igreja seja edificada. É mais um dom. Procure abundar nele para a edificação da igreja. É isso que ele está falando. Ele não está mandando parar. Ele está mandando abundar neles para a edificação da igreja. Porque o que profetiza edifica a igreja. Aleluia. Que bom que temos vários irmãos que profetizam, que falam línguas espirituais, que interpretam, que estão aí sendo verdadeiros pentecostais, homens e mulheres que receberam dons de Deus e estão abundando a cada dia mais neles para a edificação da igreja. Nos ajude em oração para que a gente possa também buscar mais no Senhor e receber muito mais para a edificação da igreja. Ele disse, o que interprete, ore para que interprete, para que a igreja receba edificação. Então, interprete para que a igreja receba edificação. Essa é a orientação. Outros propósitos dos dons. Aqui os dons ministeriais, edificar os crentes. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Olha que bênção ter os dons de Deus na igreja. Ele mesmo deu esses dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a edificação do corpo, edificação da igreja. Amém, irmãos? Propósito ainda, capacidade para testemunhar de Cristo. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus, libertinos, né? E dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Deus capacitou esse homem com o Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, para falar, fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Sinais e prodígios vêm através da ação dos dons do Espírito Santo de Deus. E eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Aleluia! Ninguém pode resistir à ação do Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça, do juízo, que encaminha o homem para o céu, que mostra o caminho de volta à casa do Pai, que é Jesus Cristo. Aleluia! Esse é o propósito dos dons: edificar, consolar, aleluia, animar, fazer, operar maravilhas, trazer o homem ao testemunho verdadeiro de Deus, revestindo com seu poder. Algumas recomendações. Cuidado, irmãos. Estamos passando por épocas de diversos exageros que não são dons pentecostais. São alguns exageros que as pessoas estão trazendo shows. E shows não tem nada a ver com culto. Aqui nós estamos fazendo coisas com ordem e decência. Quando vos reunis, cada um tem salmo, tem doutrina,
tem revelação, tem interpretação, faça-se tudo decente com ordem. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Eu quero destacar aqui as palavras: procurai com zelo os melhores dons. Com zelo não é com barganha, não é para edificar, não é para se aparecer, não é para dizer eu tenho uma capacidade a mais que o outro. Não tem essa intenção da parte de Deus. E quem faz esse tipo de coisa com certeza não vem de Deus, é produto da sua imaginação, da sua carne e expressão do seu próprio eu que está se manifestando, ou talvez, por que não dizer, uma operação maligna e perigosa, né, de estarem aí pecando contra o Espírito Santo. Que não seja uma atuação assim a sua, seja cauteloso, busque em Deus com zelo, com cuidado, com respeito, com temor a Deus. São dádivas de Deus, são preciosas dádivas para a edificação de vidas e não para escândalo de ninguém. Então procurai com zelo os melhores dons. E repetindo então, segue o amor, procure com zelo os dons espirituais. Aleluia. A Trindade divina e os dons. Veja aqui, continuando a nossa leitura em classe. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, né? E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tem utilidade isso, não é de qualquer maneira. A Trindade divina, vamos entender aqui. Veja. Espírito Santo concede. 1 Coríntios 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele concede. O Filho distribui. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Ministério aqui, outro ministério ali. Ele que sabe, né, o que precisa para cada situação, para cada parte da igreja, que a igreja está, né, para cada membro da igreja, para cada parte do corpo de Cristo que está em cada local neste mundo afora. E o Pai opera. E há diversidade de operações, e é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui está, então, a Trindade divina participando ativamente dos dons espirituais, que são os 9 dons distribuídos à igreja. Ele diz aqui, mas a manifestação, como é que isso tudo se manifesta? Como é que você vê isso publicamente? Como é que isso acontece na igreja? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, só em utilidade. Sem utilidade não faz. Veja, edificar, exortar, consolar, ensinar, fazer, agregar a igreja ao crescimento, dar orientação, todas elas vêm da orientação do Espírito Santo, da distribuição do Espírito Santo, da concessão do Espírito Santo, dessa manifestação especial dos dons à igreja. Então aqui nós falamos sobre diversidade de dons, nós falamos de diversidade de ministérios e falamos da diversidade de operação. Então, diversos dons. Quantos dons são? Aqui tem 9, mas são só esses. Nós não podemos limitar o nosso Deus. Nosso Deus é infinito. Diversidade de dons. A diversidade de ministérios, de atuação. A diversidade de operação, como acontece. Ah, mas aconteceu de um jeito, tem que ser sempre. Não, a operação é ele que faz, ele opera como ele quer. Então, cuidado. A classificação teológica dos dons, desses 9 dons, eles são, aqui continua a nossa leitura em classe, 1 Coríntios 12, tá? Verso 8 ao 11. Aqui vai falar os 9 dons, como eles estão distribuídos. Então nós vamos falar uma classificação teológica dos dons e depois uma classificação bíblica. É claro que quando você fala teológica, você está estudando Deus, você está estudando biblicamente, você está estudando Deus, você está estudando de todas as formas, biblicamente, teologicamente, é tudo de forma divina. Não vamos pensar aqui, menosprezar quando se fala teológica. Então, é aprendido nas escolas que nós temos 3 distribuições, com dons de revelação, dons de inspiração ou elocução, ou de dons de poder. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 11. Quais seriam? Aqui o dom de sabedoria, palavra de sabedoria, né? A palavra de sabedoria. Outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência.
e outro, o discernimento de espírito, que está aqui embaixo, discernimento de espírito. São palavras, são dons de revelação. Então, 3 também dons de poder. A outra pelo mesmo Espírito a fé, a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra pelo mesmo Espírito os dons de maravilha. Então, fé, cura e maravilha. E a outros os 3 dons de inspiração ou elocução, né? Palavra de sabedoria, variedade de língua e interpretação de língua. Variedade de língua e interpretação de língua. Tá certo? Então, são 3, 3 e 3. Mas, biblicamente, isso aqui foi teologicamente. Então, você estuda dons de revelação, sabedoria, ciência e discernimento. Dons de poder, fé, cura e maravilhas. E dons de elocução ou inspiração, profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Veja que estão todos enquadrados em cada um no mesmo setor de entendimento para que nós possamos compreender a palavra de Deus. A classificação bíblica dá 2, 5, 2, né? Então dá assim, dons de ensino ou pregação, mesmo classificação bíblica, mesmo texto, 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11, que são os 9 dons espirituais. Dons de ensino e pregação, sabedoria e ciência. Eles estão aqui, tirou aqui o discernimento de espírito. Depois você tem esses 5 dons. Dons de ministério, fé, cura, operação de maravilha, profecia e discernimento de espírito. Então, profecia veio para cá e discernimento de espírito veio para cá. Profecia era do elocução, veio para dons de ministério. Então, veja que aqui, dons de ministério. São dons espirituais, mas também são dons ministeriais. Ou seja, no final das contas, tudo ser dons ministeriais e dons espirituais, todos são dons do Espírito, todos são dons ministeriais, todos são dons de serviço. No final das contas, são todos os dons vindos de Deus, da Trindade Divina, para a edificação, consolação, exortação da igreja, para o crescimento, para o fortalecimento. São dons de Deus e há diversos dons que ainda nem estamos estudando aqui. Então, dons de adoração, que é a variedade de língua, e interpretação de línguas. Tá certo, irmãos? Então, concluindo esta lição, eu quero deixar 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. O que você recebeu de Deus? Através do Espírito Santo. Como é que você pode passar? Você tem um dom. Qual o dom que opera em você? Nós não somos portadores do dom. Tá? Qual o dom que opera em você pela graça divina, favor imerecido? Qual o dom que opera? Então, é de ensinar, então haja dedicação e ensino. Aleluia. Você é profeta de Deus? Transmita a palavra vinda de Deus conforme a direção de Deus, na vontade de Deus, com o amparo da palavra de Deus. Então administre como bom dispenseiro. Vai lá na dispensa, pega o que é realmente de Deus e entrega ao povo. Administre os dons como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Deus tem diversas formas de operações, são diversos ministérios, mas o dom e aquele que opera tudo em todo é o mesmo. Eu vou ler aqui, para finalizar, 1 Coríntios capítulo 12, o verso 11, que está na nossa leitura em classe. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É Ele que faz do jeito dele, ninguém interfere. Peça ao Senhor e Ele vos dará. E você distribua aos outros aquilo que você recebeu, porque é assim que faz a edificação do corpo de Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus te ajude nesta caminhada, que você possa crescer espiritualmente a cada dia. Vamos continuar mantendo a ordem e o progresso, aguardando Jesus voltar. Jesus está voltando. Breve Jesus voltará. Deus abençoe. A paz do Senhor.